Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é, como sabemos, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Em nova edição, hoje, dia 10 de abril de 2021, que é o mês, estamos em plena comemoração aos 163 anos, aniversários, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E voltamos, em comemoração a esta data, que é comemorada pelos espíritas do mundo inteiro, que poderia até se convencionar a se chamar o mês espírita ou mês do Espiritismo, porque é marcado pela comemoração, como nós sabemos, da publicação da primeira publicação de O Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857, em Paris, lá na França. A primeira edição foi com 500 e poucas perguntas. Um ano depois, foi publicada a segunda edição, com 1019 questões, ou seja, 1019 perguntas de Allan Kardec aos Espíritos Reveladores. Ficou como a segunda publicação definitiva, ela está até hoje, que é uma longa entrevista de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, aos espíritos superiores, aos espíritos considerados os espíritos reveladores da terceira revelação de Deus à humanidade, que neste livro aborda todas as questões, aliás, atinge todos os ramos do conhecimento humano. Por isso é que os antigos estudiosos do Espiritismo consideravam o Espiritismo como uma religião, uma doutrina humanista. Humanista pelos dois lados. Humanista porque o objeto da doutrina é o homem e a sua melhora espiritual e moral aqui na Terra. Este é o objetivo que corresponde ao lado humanístico do Espiritismo. E o outro lado é que o Espiritismo, ele aborda, ou seja, atinge vários ramos do conhecimento humano, não é? Por essa parte, e é global, trata da cultura universal. Logo, é dito que o Espiritismo é humanista, porque se preocupa com a educação moral e espiritual do espírito reencarnado, que somos nós, não é? E também com a cultura universal. Pelos dois lados ele é humanista. E de maneira que hoje nós vamos conversar aqui ou apresentar algumas frases de Allan Kardec, porque Allan Kardec está intimamente ligado ao Espiritismo. E existem tantas coisas
que estão tão intimamente ligadas, conectadas, que é impossível falar de uma sem que se fale da outra. Ora, quando se fala na Bíblia, fala-se quem? Em Moisés. Quando se fala da primeira revelação de Deus à humanidade, é impossível não falar em Moisés, porque Moisés foi o profeta. Quando se fala na Bíblia, quando se fala em Moisés, é impossível não falar do Decálogo, quer dizer, dos 10 mandamentos da lei de Deus, que vieram do mundo espiritual, através da mediunidade do profeta Moisés. De modo que também, quando se fala na segunda revelação de Deus à humanidade, tem que se falar no Cristo de Deus. Quando se fala em Jesus, é impossível não falar dos evangelhos. É impossível não se falar do cristianismo, que é a doutrina do Cristo. Da mesma forma, quando se fala em Maomé, é impossível não falar no Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, é a Bíblia do islamismo, que é a religião dos muçulmanos. Quando se fala no islamismo, quando se fala no Alcorão, é impossível não falar em Alá, que é o Deus dos muçulmanos. Do mesmo modo, é o Espiritismo. Quando se fala em Espiritismo, tem que se falar em Allan Kardec. Quando se fala em Allan Kardec e no Espiritismo, é impossível não falar em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Espiritismo que abre as portas para a cultura universal do Espiritismo. E de maneira que nós, consultando aqui a internet, vamos ver aqui que Allan Kardec ficou mundialmente conhecido como o codificador, ou seja, o compilador do Espiritismo, principalmente na obra O Livro dos Espíritos, que não é propriamente da cabeça de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, todo o seu conteúdo é dos Espíritos Reveladores. Allan Kardec teve a sua contribuição pessoal, como desdobrando as respostas dos Espíritos Superiores em notas aditivas de rodapé. E que também é autor da introdução do Livro dos Espíritos, que é outro livro. Ele é autor. E também autor da conclusão do Livro dos Espíritos. E desdobrou o Livro dos Espíritos em diversas obras. Aí é o Allan Kardec. Então, Allan Kardec ficou mundialmente conhecido como um grande propagador do Espiritismo, além de importante educador naquela época, escritor e tradutor francês. Conhecia mais ou em torno de umas 6 línguas, fora o francês. E em suas publicações expunha opiniões, teorias e ensinamentos sobre a vida depois da morte e o destino do homem depois da morte. Esse é o Allan Kardec. E de maneira que nós consultamos aqui e entramos na primeira frase de Allan Kardec, que podemos encontrar em toda a sua literatura que ele deixou aqui conosco. Allan Kardec. A primeira é esta: você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos da humanidade. Quer dizer, é a lei de retorno.
É a lei de causa e efeito. É a lei de colher hoje o que nós semeamos ontem. Traz de volta, é a lei de retorno. Essa é a primeira frase de Allan Kardec. Vamos à outra de Allan Kardec. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida depois da morte. Colherão os frutos de sua coragem e de sua fraqueza. Vamos para outra frase de Allan Kardec, apenas para reflexão, não é? Estudo, análise e reflexão. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É o que Allan Kardec nos ensina aqui na sua terceira frase. Vamos para outra frase de Allan Kardec. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E isto nos faz lembrar Chico Xavier, que dizia: fazer o bem nos faz bem, e o bem que fazemos é nosso advogado, é nosso defensor, onde estivermos, aqui no mundo material ou depois desta vida. Frase de Chico Xavier, com base nessa frase de Allan Kardec. E voltamos para Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. E nós vemos então Deus, Cristo e caridade. É o lema do Espiritismo. Deus, Cristo e caridade. E fora da caridade não há salvação. Kardec não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Seria uma pretensão de Allan Kardec, mas ele diz, fora da caridade não há salvação, porque a caridade ela é universal, não tem seita, não tem religião, e ninguém é o autor da caridade para ter o privilégio dela. A caridade é universal. E de modo que Allan Kardec também não poderia dizer fora da verdade não há salvação, porque quem não conhecesse a verdade estaria fora da salvação, seria outra pretensão. Mas Kardec coloca como bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, da prática do bem. E mais outra frase de Allan Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que faz aos outros aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Dentro daquela frase de Jesus, não faças aos outros aquilo que não queres que os outros te façam. Aí está toda a lei da caridade, é esta daí. Não há religião, não há crença, não há seita, não é? O importante, ou diria, a base da salvação de todo homem é o quê? É ser obediente a Deus. Tudo se resume nisso. As religiões, as igrejas, o espiritismo, o materialismo, o ateísmo, toda e qualquer filosofia, toda e qualquer religião, a base de salvação do homem é o quê? Obediência às leis de Deus. Se resume tudo nisso. Não há outra coisa. Outra frase de Allan Kardec: o sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. O interesse pessoal é que planta o homem nas coisas materiais. É esse interesse pessoal. Nós estamos consultando aqui o relógio porque ele é materialista. E vamos para outra frase de Allan Kardec. Ajude aquele que erra.
seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, de educar, você não tem o direito de censurar nem de condenar. Esta é a outra frase de Allan Kardec, apenas para reflexão. E diz mais Allan Kardec: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Frase de Allan Kardec. Mais outra frase para reflexão. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Mas Allan Kardec aqui não se refere só à educação intelectual que nós recebemos no colégio. Ele prioriza a educação moral e espiritual, que quando ela é bem compreendida e bem associada à prática do bem, é a chave de entrada do progresso moral e da renovação do homem para Deus. Mais uma de Allan Kardec. A caridade em pensamentos, palavras e atos. Existe, não é? A caridade em pensamentos, palavras e atos. E diz mais: em vossas aflições, olhai abaixo de vós, para quem está embaixo, e não acima de vós. Pensai naqueles que sofrem ainda mais que vós. O fardo, mais outra de Allan Kardec, o fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem em que? A coragem, a paciência nas provações da vida. É a isso que Allan Kardec está se referindo. Cada fardo é correspondente à força do homem. Deus não dá um fardo mais pesado do que o homem possa suportar, porque Deus é amor, Deus é caridade. E continua Allan Kardec: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. A esperança e a caridade. Isto nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo ensinava na epístola dele sobre a caridade. Ele dizia, sobre a caridade, ele dizia a fé, a esperança e a caridade. Mas a rainha de todas é a caridade. Ele colocou na sua epístola a caridade, a prática do bem, acima até mesmo da fé. Acima da fé. E nós, então, recordamos o que diz a epístola, se não me falha a memória, a epístola de Tiago Menor, quando ele diz lá no capítulo 4 que a fé sem as obras é morta, é um cadáver, mostrando ele naturalmente que a fé só é verdadeira quando está associada às obras. É isto que o apóstolo Tiago Menor, que é o autor da epístola, está nos dizendo. E Kardec continua: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Mas na frente, Kardec diz: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem e nos deseja o bem.
É esse o pressentimento. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão do corpo, a ilusão da matéria, se dissipa, o espírito vê a realidade. Ele nos mostra para não nos enganarmos. E outra frase de Allan Kardec: a vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. É isso que Allan Kardec nos diz. A vida nem sempre é como nós imaginamos, é como nós esperamos, é como nós pensamos, mas nem sempre sonhamos com o que queremos viver. É uma frase filosófica de muita profundidade espiritual. Diz mais Allan Kardec: se a ciência disse uma coisa ou revela uma coisa, e os meus escritos outra, jogue os meus escritos fora. Veja a humildade de Allan Kardec, não é? Só que o que Allan Kardec disse e os espíritos disseram como complemento há quase 2 séculos, que é a idade do espiritismo, 163 anos de idade, completa neste mês de abril, não é? A ciência não desmoralizou o que Allan Kardec disse. A ciência não desmoralizou o que o Espiritismo diz no Livro dos Espíritos. Pelo contrário, vem confirmando as verdades do Livro dos Espíritos. E a frase seguinte: o apego às coisas materiais, o apego, não é? Que os homens, nós alimentamos aqui na vida material, é um sinal notório de nossa inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens do mundo, menos compreende sua destinação depois da morte e o seu futuro. Quanto mais, vamos fazer um aditivo, quanto mais nos prendemos às paixões aqui do mundo, aos tesouros aqui do mundo, mais nos distanciamos de Deus. E quanto mais nós desprezamos ou damos menos valor, menos importância às inferioridades, aos tesouros materiais, mais nos aproximamos de Deus. E Kardec, em outra frase, todas essas frases, voltamos a dizer, é apenas para reflexão. O resultado do que fazemos nos espera mais adiante. Isto mesmo, o que fazemos hoje, receberemos o resultado amanhã, pela lei de causa e efeito, pela lei do retorno, que é uma lei não criada pelo Espiritismo, é uma lei universal, criada por Deus. E diz mais Allan Kardec: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo, e não do estado material do meio em que o indivíduo se acha, mostrando que a felicidade é uma construção individual. Ninguém constrói em si a felicidade dos outros. Isto nos faz lembrar um outro provérbio francês que diz que as aves não voam com as asas das outras. Cada ave voa com as suas próprias asas. Assim também é o homem. Nenhum homem em direção ao céu, nenhum homem voa com as asas dos outros. Cada um só voa com as suas próprias asas. É muita filosofia nesse provérbio francês. Aí Kardec diz: estude a si mesmo, analise-se, conheça a si mesmo,
observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível o homem ser feliz. Muita frase para reflexão. E sobre o movimento da vida, de nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Olha o que Allan Kardec diz, resumindo. Não foi Allan Kardec que criou a reencarnação. Não foi o Espiritismo que criou a lei do renascimento. Não. Foi Deus que criou. É uma lei universal. Queiram os inimigos da reencarnação ou não queiram. Mas reencarnam. Nascem, morrem e nascem de novo. Mesmo que os adversários não aceitem, mas é uma lei da natureza. Não é invenção dos espíritos, não é uma invenção de Allan Kardec, também não. Olha o que Kardec nos diz aqui. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E nós recordamos, não é? Outra frase de Allan Kardec. A reencarnação é o perdão de Deus aos pecadores. A reencarnação é o perdão de Deus aos seus filhos pecadores. E continuaremos com outra frase de Allan Kardec. Existem o perdão dos lábios e o perdão do coração. O que prevalece para Deus é o perdão do coração. Não é o perdão das palavras, é o perdão do coração, que nasce do coração. Aquele que se esforça seriamente para melhorar por dentro, assegura para si a felicidade já nesta vida e no depois da morte. A união, diz mais Kardec, a união faz a força. Sede unidos para ser mais fortes. Mas outra frase de Allan Kardec. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada por Cristo, o enviado de Deus, o Cristo de Deus aqui na Terra. Diz mais Allan Kardec. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta o homem do mundo espiritual, afasta o homem das felicidades do mundo depois da morte. Voltemos. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta o homem do mundo espiritual. Ele fica mais materializado. No depois da morte, ele continuará ligado às suas paixões aqui na Terra, porque não desligou. Jesus diz no Evangelho, o que desligardes, aliás, o que ligardes aqui na Terra, será ligado no céu. E o que desligardes aqui na Terra, será desligado no céu. Então, meus prezados amigos e companheiros, chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, não é? Que desta feita continua sendo uma comemoração aos 163 anos de O Livro dos Espíritos, que é comemorado pelos espíritas no mundo inteiro. E voltamos com a nova edição,
de encontro com o Espiritismo, oportunamente. E gostaríamos então de fazer mais um lembrete sugestivo para reflexão. Aquelas pessoas que estão com obsessão, quer dizer, influência de espíritos doentes do outro lado da vida, que se chama obsessão, devem procurar uma casa espírita para um tratamento espiritual, assistir às reuniões espíritas, receber água fluidificada e, paralelamente, receber os passes, não é? Fazem parte da medicina espírita e, paralelamente, em casa, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que é remédio para todos os males da alma. O Evangelho segundo o Espiritismo é o que é calmante para o espírito, afasta os maus espíritos, renova o obsidiado, a vítima da obsessão, não é? E tenha o costume de colocar uma vasilha com água na sua cabeceira, leia o Evangelho, faça uma prece e peça aos bons espíritos para fluidificar aquela água. E faça a prece também, na mesma prece, envolvendo os espíritos doentes, que muitos deles, com certeza, estão ao seu lado, dentro da sua própria casa. Não é para chamar nome com os espíritos, porque o nome, né, atrai mais o espírito para você, para lhe escravizar ainda mais. Faça preces para que esses espíritos se desliguem de você. Muita paz para todos e o conselho é apenas uma reflexão para meditação. É uma sugestão. Muita paz para todos.